inflação perde força e abre 2023 com alta um pouco menor. O governo reduz juros, parcelas e o limite de desconto do crédito consignado do Auxílio Brasil. E você vai ver também. Lula embarca para os Estados Unidos para se encontrar com o presidente Joe Biden. Com quase 20 mil mortos, terremoto na Turquia e na Síria é um dos mais letais deste século. Zelensky se reúne em Bruxelas com aliados da União Europeia e garante defender o continente no conflito com a Rússia. E ainda, a Austrália anuncia que vai deixar de usar câmeras de segurança de fabricação chinesa nos prédios do governo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h03 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Boa tarde, é Clara, você que nos assiste. Vamos juntos então conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. Começamos falando de economia. A inflação oficial perdeu força e abriu 2023 com uma alta um pouco menor. Essa queda já influenciou no índice dos últimos 12 meses, chegando na menor taxa em 2 anos. No primeiro mês do ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, variou 0,53%. Segundo o IBGE, janeiro é o 4º mês seguido de alta. Mas apesar desse aumento, o indicador registra desaceleração em relação a dezembro, quando subiu 0,62%. E em janeiro de 2022, a variação havia sido maior. Nos últimos 12 meses, o indicador acumula alta de 5,77%, a menor variação para o período desde fevereiro de 2021. E o índice também desacelerou em relação aos 12 meses imediatamente anteriores. Entre os 9 grupos pesquisados, o maior impacto do mês no índice veio de alimentação e bebidas. Os destaques foram para as altas nos preços da batata inglesa, do tomate e das frutas. Já em queda ficaram a cebola, o frango em pedaços e as carnes. Na sequência apareceu o grupo transportes. Essa elevação foi puxada pela alta dos combustíveis. Os destaques para a variação foram a gasolina e o serviço de emplacamento e licença, que incorporou pela primeira vez a fração referente ao IPVA de 2023. E as vendas do comércio caíram em dezembro. Além da queda em um dos meses com mais registros de vendas, no balanço geral de 2022, o comércio fechou com a menor alta dos últimos 6 anos. As vendas do comércio tiveram uma queda de 2,6% em dezembro, na comparação com novembro, segundo dados do IBGE. Apesar da baixa registrada no último mês do ano, o comércio fechou o ano de 2022 com uma alta de 1%. Já em relação a 2021, o avanço foi menos expressivo, 0,4%. O comércio varejista teve seu segundo mês seguido de queda em dezembro, mas a baixa observada no mês foi a maior do ano. De acordo com o IBGE, o resultado foi impactado principalmente pelos setores de produtos alimentícios e bebidas e outros artigos de uso pessoal e doméstico. Ainda segundo o IBGE, o crescimento de 1% registrado pelo varejo ao longo do último ano foi o menor desde 2016. Na ocasião, as vendas recuaram 6,2%, perdendo inclusive para o período de pandemia de Covid-19. Já no comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, peças e também material de construção, o comércio varejista teve alta de 0,4% em dezembro, em relação a novembro. No mesmo mês de 2021, as vendas desses setores caíram 0,6% e acumularam uma queda de também 0,6% em todo o ano de 2022. Uma portaria publicada hoje limitou o desconto do valor mensal do empréstimo consignado. O governo também determinou a redução dos juros para o financiamento. O governo federal limitou o desconto mensal de beneficiários do Auxílio Brasil que contratarem um empréstimo consignado. Assim, o valor máximo a ser contratado só vai poder comprometer 5% do benefício mensal. Quando foi lançado em outubro do ano passado, o maior valor do consignado era limitado a 40% do benefício mensal do Auxílio Brasil. A portaria também impôs limite para o número de prestações, a 6 parcelas ao mês.
Antes, o número máximo de parcelas era de 24 mensais. Outra mudança é em relação à taxa de juros, que não pode exceder 2,5% ao mês a partir de agora. Antes, a taxa era de 13,5% com cada instituição financeira, podendo adotar uma tarifa diferente respeitando esse teto. Para o cálculo dos empréstimos já feitos, eram considerados R$ 400 e não o valor mínimo mensal de R$ 600 pagos para as famílias. Assim, o valor da parcela era de, no máximo, R$ 160. Com a mudança, o preço do consignado pode chegar a R$ 30. Na prática, antes o beneficiário podia ter, com o empréstimo, o valor total de R$ 560 no mês. Agora, o valor máximo chega a R$ 630. Em 12 de janeiro, a Caixa Econômica Federal suspendeu a concessão de novos empréstimos consignados a beneficiários do Auxílio Brasil para uma revisão completa de parâmetros e critérios. Para quem já havia contratado, nada mudou. As parcelas estão sendo debitadas de maneira regular e de acordo com cada contrato. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou hoje para os Estados Unidos para um encontro com o mandatário norte-americano Joe Biden. A agenda no país deve abordar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, ataques à democracia, entre outros temas. Além da reunião com Joe Biden, Lula se encontra com o senador democrata Bernie Sanders. Ele é um dos autores da resolução no Congresso para que no ano passado o resultado da eleição no Brasil fosse imediatamente reconhecido, o que foi visto como um ato de defesa à democracia. Lula também deve ter um encontro com lideranças sindicais norte-americanas. A expectativa é de que o presidente brasileiro também leve para o centro do debate a importância do país para a manutenção da democracia nas Américas. Nesse sentido, Lula deve lembrar os ataques às sedes dos três poderes em Brasília e as investigações sobre os atos criminosos. Na viagem aos Estados Unidos, Luiz Inácio também pretende defender o fim do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O presidente brasileiro recusou enviar munições para a guerra no leste europeu. Já Biden pretende discutir com Lula os problemas e as eventuais soluções para as questões raciais e sociais nos dois países. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, vai estar na comitiva. Os dois países enfrentam problemas nas duas áreas e têm experiências a compartilhar. Eles ainda devem debater ações concretas para conter as mudanças climáticas e preservar o meio ambiente. A volta da comitiva presidencial ao Brasil está programada para o sábado. E o presidente Lula autorizou o envio de ajuda humanitária aos governos do Chile e da Turquia. Pois é, o apoio alcança um montante de 13,5 milhões de reais e a operação deve se estender por 2 semanas. Vamos conferir. Para o Chile, o governo brasileiro autorizou o envio de uma aeronave da Força Aérea Brasileira, equipada para o combate aos incêndios, com tripulação e equipe de campo, além de aeronaves cisternas com equipamentos e materiais. O apoio pode alcançar 3,5 milhões de reais e vai reforçar a ação de 60 brigadistas disponibilizados pelos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e do Meio Ambiente. Outros 6 especialistas em comando e controle e em comportamento do fogo devem reforçar a equipe de ajuda humanitária no país. Já são quase 300 incêndios florestais que atingem a zona centro-sul do Chile. Há registro de 26 mortes, 3 mil desabrigados e mais de 1.100 residências destruídas. Já no caso da Turquia, impactada por terremotos, o apoio brasileiro pode somar 10 milhões de reais. A equipe humanitária brasileira de busca e resgate urbano deve ser comandada pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e integrada por 26 especialistas do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, outros 6 do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e mais 6 do Espírito Santo. A equipe humanitária brasileira segue para Andana, região próxima ao epicentro daqueles terremotos, a bordo de uma aeronave cargueira também da FAB. Na Turquia, o terremoto já é considerado um dos mais devastadores dos últimos 20 anos no mundo. E até o momento, quase 20 mil mortes foram confirmadas após o terremoto que atingiu a região entre a Turquia e a Síria. Mais de 50 mil pessoas ficaram feridas
e milhares ainda seguem desaparecidas. Nesta quinta-feira, o presidente turco Tayyip Erdogan reconheceu que houve falha na resposta do governo ao terremoto. O presidente turco Tayyip Erdogan esteve na província de Hatay, uma das mais afetadas pelo terremoto no país. Ele afirmou que o frio é um fator que não colabora com as operações de resgate e disse que não era possível estar preparado para um desastre como este de tamanha proporção. 63.794. O povo turco criticou a demora e as ações do governo na resposta ao acidente, principalmente em áreas mais isoladas. Mas o presidente destacou que não deixaria nenhum cidadão descuidado. O tremor que atingiu a Turquia e a Síria também foi sentido em Israel, no Chipre e no Líbano. Nenhum desses países registrou vítimas ou transtornos. Mais de 80 horas depois do desastre, equipes de resgate correm contra o tempo e em busca de possíveis sobreviventes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o total de vítimas ligada ao desastre pode chegar a 40 mil. Na Síria, o primeiro comboio da Organização das Nações Unidas chegou nesta quinta, com equipes médicas, alimentos e suprimentos básicos. O noroeste do país, que é controlado por forças rebeldes, foi uma das mais afetadas e uma das mais difíceis para se enviar ajuda. E agora a gente fala melhor sobre essa situação no Chile. Os incêndios continuam sem controle, apesar do combate incessante. Mais de 5 mil pessoas trabalham na operação contra os focos, que não param de surgir devido à forte onda de calor que atinge o sul do país. Trata-se de uma batalha incessante contra as chamas, que envolve mais de 5.600 brigadistas florestais e bombeiros voluntários, e que já conta com apoio no terreno de contingentes do México, Colômbia e Espanha. O número de incêndios ativos chega a 311 e 89 estão sendo combatidos, os piores números desde o início da crise atual. As chamas arrasaram 309 mil hectares nas regiões de Maule, Nuble, Biobío e La Araucanía. O último balanço mantém o número de mortos em 24, enquanto os feridos chegam a 2.180. Os incêndios destruíram 1.180 residências e deixaram até agora 5.560 pessoas desalojadas. E agora a gente atualiza a previsão do tempo para esta tarde. O dia tem sido marcado por sol e calor intenso em quase todas as áreas do país. Mas atenção, por conta daquele fator que já conhecemos, que é o calor e a umidade, os riscos de chuva aumentam. Vamos conferir então como está o tempo nesta quinta-feira em algumas cidades do país. A gente começa falando de Florianópolis, que tem registrado um dia bem quente. Nesse momento, a máxima por lá é de 31 graus. Mas não se engane, porque o tempo deve mudar ao longo do dia e as chuvas podem vir com força ao longo desta tarde. Agora vamos para Cuiabá, capital de Mato Grosso. O sol e o calor também predominam e a cidade registra nesse momento 32 graus. Podemos ver que as nuvens já começaram a se acumular. Por isso, assim como em Florianópolis, a chuva também deve vir no finalzinho da tarde. Para finalizar, a gente fala aqui da capital paulista. Vamos com a câmera 10 lá fora. Por aqui o dia também segue quente e abafado. Muitas nuvens devem continuar a se formar ao longo da tarde, como você vê na sua tela, provocando chuva, mas em um volume bem menor do que o registrado há alguns dias. De volta comigo, a cidade registra nesse momento 29 graus. Dani? E veja a seguir, o presidente ucraniano vai à sede da União Europeia em Bruxelas agradecer a ajuda do bloco. E ainda, a Austrália vai deixar de usar câmeras de segurança de fabricação chinesa nos prédios do governo. Nós voltamos já. Já estamos de volta ao vivo, agora é 1h19 pelo horário de Brasília. E voltamos com notícias sobre o povo Yanomami. Uma comitiva interministerial chega a Roraima para acompanhar o trabalho de apoio aos povos indígenas.
O grupo vai fazer parte da ação emergencial que tenta reverter a crise sanitária e nutricional que vive o povo Yanomami. Está programada uma visita à região de Surucucu, que fica dentro da terra indígena. O governo federal já entregou mais de 78 toneladas de mantimentos e medicamentos à população. O transporte de suprimentos acontece desde o dia 21 de janeiro. O trabalho é coordenado pelo Ministério da Defesa e executado pela Força Aérea Brasileira. Neste período, a FAB viabilizou cerca de 74 retiradas aeromédicas com indígenas em situação grave de saúde. Os estudantes que prestaram o Enem 2022 já podem consultar as notas. A divulgação, que seria na próxima semana, foi adiantada. O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio 2022 já está disponível para consulta na página do participante. Para acessar as notas, é preciso fazer login digitando o CPF e a senha, já cadastrados no sistema. A previsão inicial era que o resultado só fosse disponibilizado na próxima segunda-feira. O ministro Camilo Santana avisou sobre a mudança nesta quarta-feira, durante a divulgação dos dados do Censo Escolar da Educação Básica. A nota do exame é usada na seleção de estudantes por universidades públicas e privadas no Brasil e até instituições internacionais. Ela permite o acesso ao SISU, programa que seleciona estudantes para universidades públicas. O aluno também pode participar do programa Universidade para Todos, que oferece bolsas integrais e parciais em instituições de ensino particulares. Além de permitir ingressar na universidade com a ajuda do FIES, um programa que paga parte das mensalidades de estudantes em universidades e faculdades privadas, com a quitação do financiamento após a formatura. E vamos agora para os destaques internacionais. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky esteve nesta quinta-feira na sede da União Europeia em Bruxelas. Durante a sua participação na cúpula com líderes de países do bloco, ele agradeceu o apoio de todos e afirmou que, enquanto a Ucrânia resiste à ofensiva russa, o país também defende o continente europeu. Vamos conferir. Estamos nos defendendo contra a força mais anti-europeia do mundo moderno. Estamos nos defendendo no campo de batalha e defendendo vocês. Depois de visitar Londres e Paris na quarta, o presidente ucraniano teve uma recepção digna de herói na capital belga. No rascunho da declaração final da reunião de cúpula, os líderes destacam que o apoio da União Europeia à independência, soberania e à integridade do território da Ucrânia dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas continua inabalável. A versão do documento reitera a enérgica condenação da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, que, de acordo com o texto, constitui uma violação manifesta da Carta da ONU. Diante da ofensiva, Kiev solicitou a adesão ao bloco de forma expressa, mas vários líderes recordaram que o processo é complexo e costuma demorar vários anos, em alguns casos, mais de uma década. O Ministério Chinês das Relações Exteriores respondeu nesta quinta-feira aos comentários do presidente americano Joe Biden sobre a liderança de Xi Jinping. Biden afirmou que o chefe de Estado chinês tem enfrentado enormes problemas. O comentário abalou ainda mais a relação entre os dois países. Biden fez os comentários em uma entrevista ao programa NewsHour do canal PBS, quando também destacou um apoio discreto de Pequim à Rússia de Vladimir Putin. Este tipo de retórica dos Estados Unidos é extremamente irresponsável e vai contra a etiqueta diplomática básica. A China está profundamente insatisfeita e se opõe a isso. Biden afirmou que o apoio chinês à Rússia não foi irrestrito para não sofrer duras sanções econômicas por parte dos países ocidentais. O presidente dos Estados Unidos costuma descrever a relação com a China como a mais importante do mundo. Biden e Xi se reuniram em novembro do ano passado durante a reunião de cúpula dos países do G20 em Bali, o primeiro desde que o democrata assumiu a presidência em 2021. Na semana passada, a visita do chefe da diplomacia americana a Pequim foi cancelada depois da identificação de um balão chinês sobrevoando o território dos Estados Unidos. E o Ministério da Defesa da Austrália informou nesta quinta-feira que o país deixará de usar câmeras de segurança de fabricação chinesa nos prédios do governo. A China, é claro, criticou a decisão.
Pelo menos 913 câmeras chinesas foram instaladas em mais de 250 estabelecimentos do governo da Austrália, como os departamentos da Defesa, das Relações Exteriores e de Finanças. A decisão acompanha uma similar dos Estados Unidos e do Reino Unido. Até mesmo o Memorial da Guerra, um complexo de 14 hectares em Canberra, vai remover as poucas câmeras chinesas por precaução. O Ministério das Relações Exteriores da China acusou a Austrália de discriminar e reprimir as empresas chinesas. O governo australiano tem procurado consertar o relacionamento com a China desde que chegou ao poder no ano passado. E a sessão fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. E como a notícia não para aqui na Hit, daqui a pouco eu volto com mais informações a 1h50. Te espero.